A minha saudação com a paz do Senhor ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, também aos nossos companheiros ministeriais e também a todos vocês, ouvintes, telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista. Hoje nós vamos entrar na parte 7 do discipulado, o módulo A Excelência da Palavra. Nós iniciamos a parte 1, até mais para frente um pouco, com o versículo Salmo 119, versículo 105, que vocês já sabem de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Fechamos a parte 6 falando para viver a palavra, crer na palavra, meditar na palavra. E dissemos ainda que a palavra de Deus, a Bíblia, esta aqui, foi escrita por inspiração do Espírito Santo e só pode ser entendida com a iluminação do Espírito Santo. Então, igual eu nesse momento, eu já orei bastante. Sempre que for ler a palavra de Deus, tenha um momento de oração, seu momento pedindo a direção e iluminação do Espírito Santo. Hoje eu gostaria de colocar nesta palavra de hoje, nesse estudo de hoje, discipulado, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz assim, porque eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós vai completar até o dia da volta de Cristo. Amém. Este versículo, Filipenses 1, versículo 6. A palavra de Deus, amados e amadas, tem um poder inacreditável. Quando não havia céus nem terra, e a Bíblia diz, pelo poder da palavra de Deus foram criados os céus e a terra, porque Ele mesmo disse, e tudo veio à existência. Quando Jesus esteve nesta terra, o Emanuel, o Deus conosco, ele encontrou um paralítico que não podia andar já há 38 anos. Já não tinha esperança. A ciência médica já não podia fazer mais nada por ele. E Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E pelo poder da palavra, o paralítico andou. E nesta caminhada do Jesus, o Emanuel, pela terra, ele também encontrou um cadáver, Lázaro, 4 dias morto, 4 dias. Já estava em estado de putrefação. E desde o ponto de vista humano, já não havia mais esperança. Estava morto. E Jesus falou, Lázaro, vem para fora. E pelo poder da palavra de Deus, o cadáver que estava em putrefação se levantou. A palavra tem poder, tem muito poder. Naquelas ocasiões, era a palavra viva. O próprio Jesus que é a palavra, diz no Evangelho de João, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Hoje, temos a palavra escrita. A Bíblia é a palavra de Deus. Este livro tem um poder transformador. Tem muita gente que tem medo de ler a Bíblia, porque ninguém pode ler a Bíblia e continuar sendo a mesma pessoa. Quando você se confronta com as verdades bíblicas, com a palavra de Deus, ou você foge, ou você cai rendido. Esta palavra, esta palavra escrita tem um poder que o ser humano não pode avaliar. O versículo lido no início desta parte 7, na carta de Paulo aos Filipenses, para seu entendimento, só para você entender, Filipenses eram os moradores da cidade de Filipe. Assim como onde eu fico sexta, sábado e domingo, em Jundiaí, os moradores de lá são os jundiaienses, né?
e Filipenses, os que moravam em Filipe. E a carta de Paulo aos Filipenses, que ele escreveu preso em Roma, Paulo estava preso. Esta carta é uma das cartas mais cheias de ternura, cheia de amor que Paulo escreveu. Eu gostaria de lembrar você que me acompanha nesse discipulado, que foi em Filipe, lá, que numa noite Paulo e Silas foram açoitados. E à meia-noite houve um terremoto e as paredes da prisão caíram e eles foram livres. Olha, você começa a ser cristão, mas o carcereiro ali de Filipe, lembra-se? Quis se suicidar. Disse para ele, Paulo falou para ele, não te faças dano algum. E ele se batizou e aceitou a Jesus. Paulo, ele tinha um lindo hábito, um lindo costume. Ele organizava uma igreja, fundava uma igreja, viajava e continuava dando atenção, alimentando espiritualmente a igreja através de cartas. Por isso ele escreveu muitas cartas aos romanos, aos Tessalonicenses, que moram em Tessalônica, escreveu 2 vezes. Para os irmãos que moravam na região da Galácia, é uma carta que registrada na Bíblia com o nome de Carta aos Gálatas. Aos Coríntios também escreveu, e Paulo também escrevia cartas pessoais. Para Timóteo ele escreveu 2 vezes, escreveu para Tito uma vez, para Filemão uma vez, e todas as verdades que ele escrevia, as palavras servem para nós até hoje. Por isso, quando lemos a Bíblia, não podemos pensar que foi algo escrito para a gente só daqueles tempos. Nós temos que tentar aplicar, tirar lições que podem ser aplicadas para a nossa vida. E para esta parte do discipulado, do capítulo, versículo 6, do capítulo 1 de Filipenses, que nós vemos, diz assim, estou plenamente certo, muito certo, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha, nós temos muitas aplicações interessantes nesse texto curto. Em primeiro lugar, o primeiro pensamento é que a vida cristã é uma longa caminhada. E quando você se torna cristão, mas enquanto Cristo não voltar, continua a caminhada, passo a passo, passo a passo. Agora, toda caminhada requer de nós esforço. E às vezes você fica cansado. Às vezes você precisa ficar sentado, descansando. Às vezes os pés doem. Às vezes os pés até sangram. Eu já várias vezes na minha caminhada em Jundiaí, eu sento no meio-fio ali para descansar um pouco, muita subida, né? Às vezes você escorrega. Às vezes você tropeça. Às vezes você cai. São acidentes da caminhada. Por isso que a vida cristã, que é comparada por Paulo com uma caminhada. Na vida cristã também, às vezes você fica desanimado, às vezes você fica triste, às vezes você fica cansado e às vezes você escorrega e cai. Agora eu te digo, não desanime por causa disso. Às vezes tem cristãos infelizes, porque tem uma ideia incorreta da vida cristã. Em que sentido? Tem muita gente que imagina que a vida cristã é como um avião. Sabe avião? Sai, levanta voo e vai. E agora vai até o dia da volta de Cristo subindo, só subindo. Não é assim. Esta vida não existe. Eu até gostaria de dizer que sim, que existe, mas esta vida não existe. A vida cristã é assim. Você sai e vai. Está indo bem. De repente, você já levantou voo, você vem e cai. E aí, novamente, você levanta voo de novo. E agora vem Paulo e diz assim, tente entender esse texto, porque eu estou bem certo, muitíssimo certo, de que aquele que começou a boa obra
em vós vai completar até o dia da volta de Cristo. Quer dizer, você iniciou a caminhada com Cristo. Ele não vai te abandonar no meio do caminho. Por hoje, ficaremos por aqui. Até na parte 8, que retornaremos com esse finalzinho. Eu espero que você tenha ficado com gostinho de quero mais. E até a próxima semana, com carinho.